Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar para vocês a última parte da história da Amy Carmichael. Vocês lembram o que aconteceu nos últimos capítulos? Relembra aí, pessoal. Bom, a Amy, depois de orar muito, depois de muito investigar, ela começou a se infiltrar e a se disfarçar entre os indianos e ela começou a descobrir como as crianças chegavam ao templo. Ela descobriu que algumas crianças eram vendidas ao templo porque seus pais não tinham dinheiro para nada. Então eles vendiam para ter dinheiro para comer. Ela também descobriu que algumas mães, quando os pais morriam, elas vendiam a filha mais velha para o templo para terem proteção dos deuses, ou doavam elas para o templo como um presente aos ídolos, e muitas outras maneiras. Então a Amy teve um plano. Ela começou a se antecipar. Ela descobria quais famílias estavam querendo vender as crianças para o templo e ela comprava antes delas, ou pegava as doações antes delas. Quando a Amy comprou a primeira criança, ela ficou muito insegura, porque é errado comprar pessoas, não é? Isso é muito errado. Mas naquela época isso era comum na Índia. Então ela orou a Deus, pedindo direção se ela deveria mesmo comprar as crianças para salvá-las do templo. E Deus respondeu ela de que sim, de que era melhor ela comprar do que elas serem vendidas para os ídolos e serem escravizadas e terem uma vida de pecado. E Deus começou a abençoar a Amy nesse trabalho e ela começou a salvar muitas e muitas crianças de serem vendidas para o templo, principalmente meninas. E aí, a Amy foi vendo a provisão e o cuidado de Deus em todo esse tempo. Por quê? Quanto mais crianças ela tinha, mais apertada ficava a casa que ela morava. Então ela precisou comprar uma casa nova e ela tinha cada vez mais crianças e até ela recebia ofertas missionárias por correio que as outras crianças do mundo todo e outras famílias e igrejas mandavam para ela para ajudar ela no trabalho dela. Assim, ela conseguiu comprar uma casa grande para caber todas as crianças. Ela também conseguiu comprar um carro para que fosse mais rápido o deslocamento entre o templo e a casa, porque a casa não era muito perto da cidade, para ser um lugar seguro. E a Amy também começou a colher frutos porque as crianças foram crescendo. Lembram da Prina? Foram crescendo e foram se tornando servas do Senhor. Foram se tornando discípulas de Jesus. E assim, Amy foi colhendo os frutos do seu trabalho, glorificando a Deus, que eram crianças salvas de uma vida de pecado, mas que agora serviam ao Senhor Jesus. E isso tudo foi acontecendo. Os amigos da Amy, eles não acreditavam que essas crianças eram vendidas para o templo. Então, eles ficavam falando para ela desistir. Eles falavam para ela, Amy, deixa isso pra lá, volta para casa, onde já se viu. Mas a Amy não desistiu, ela continuou firme porque ela sabia que esse era o chamado de Deus para ela. E ela fez esse trabalho até ela ficar bem velhinha. Mas um dia ela caiu e quebrou a perna. Ela caiu num buraco à noite e a perna dela quebrou e ela demorou muito tempo para ser resgatada. E isso dificultou a recuperação dela. Então a Amy teve que voltar para casa e ficar de repouso, de cama, pro resto da sua vida. Ela já era bem velhinha, mas ainda assim ela queria trabalhar para o Senhor, mesmo naquela cama que ela estava presa. Então, ela aproveitou esse tempo e ela orava pelas crianças que estavam lá, pelas crianças que ela deixou lá para fazerem aquele trabalho. Ela escreveu muitos livros sobre o que ela viveu lá, muitas histórias sobre o que ela viu, sobre o que acontecia na Índia e como o tráfico de crianças era algo muito sério lá. E hoje em dia, graças ao trabalho da Amy e de muitas outras pessoas que cuidam das crianças na Índia e que foram para lá pregar o evangelho, não existe mais essa venda de crianças para o templo. Graças a Deus, o Senhor abençoou o trabalho da Amy e de outras pessoas que lutavam contra essa crueldade e as crianças não são mais vendidas lá, elas não são mais oferecidas lá. Elas hoje têm uma lei que protege elas e essa foi uma provisão de Deus na vida das crianças na Índia. Já pensou você crescer com medo de ser vendida para um ídolo
que sequer pode te salvar porque ele não fala, não pensa nem faz nada. Mas aquelas crianças, muitas delas foram salvas por Jesus, por meio de M, e hoje elas estão lá no céu com Jesus, porque essa história é um pouco antiga, então elas todas já morreram, mas a gente vê os frutos disso, que é a liberdade das crianças lá e também muitas outras crianças que foram salvas, muitas outras famílias que foram salvas por meio desse trabalho. Que legal, não é? Que história inspiradora. Que a gente lembre sempre de orar pelas pessoas na Índia, porque elas precisam muito do Evangelho de Jesus ainda. Tá bom? Quando você for orar por missões, lembre de orar pela Índia. Elas precisam conhecer o Senhor Jesus. Elas ainda adoram muitos ídolos que não podem ajudá-las. Só Jesus pode, não é? Um beijo!